mensagem introdutória de hoje e eu vou iniciar. Chama-se Prescrições de Paz e diz assim, palavras de Jesus. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 34. Na garantia do próprio equilíbrio, alinhemos algumas indicações de paz destinadas a imunizar-nos contra a influência de aflições e tensões, nas quais tanta vez imprevidamente arruinamos tempo e vida. Corrigir em nós as deficiências suscetíveis de conserto e aceitar-nos nas falhas cuja supressão não dependem ainda de nós, fazendo da nossa presença o melhor que pudermos, no erguimento da felicidade e do progresso de todos. Tolerar os obstáculos com que somos atingidos ante os impositivos do aperfeiçoamento moral e entender que os outros carregam igualmente os deles. Observar ofensas como retratos dos ofensores, sem traçar-nos a obrigação de recolher semelhantes clichês de sombra. Abolir inquietações ao redor de calamidades anunciadas para o futuro, que provavelmente nunca virão a sobrevir. Admitir os pensamentos de culpa que tínhamos adquirido, mas buscando extinguir-lhe os focos de vibrações em desequilíbrio através de reajustamento e de trabalho. Nem desprezar os entes queridos, nem prejudicá-los com a chamada superproteção, tendente a escravizá-los ao nosso modo de ser. Não exigir do próximo aquilo que o próximo ainda não consegue fazer. Nada pedir sem dar de nós mesmos. Respeitar os pontos de vista alheios, ainda quando se patenteiam contra nós, convencidos quanto devemos estar de que pontos de vista são maneiras, crenças, opiniões e afirmações peculiares a cada um. Não ignorar as crises do mundo. Entretanto, reconhecer que se reequilibrarmos o nosso próprio mundo por dentro, esculpindo-lhe a tranquilidade e a segurança em alicerces de compreensão e atividade, discernimento e serviço, perceberemos de pronto que as crises externas são fenómenos necessários ao burilamento da vida, para que a vida não se tresmalhe da rota que as leis do universo lhe assinalam no rumo da perfeição. Vamos então... Não fechamos. Fechamos então os nossos olhos. Procuremos esquecer-nos dos problemas do dia a dia, das nossas obrigações domésticas, por alguns instantes, também das familiares, e guardemos estes momentos para nos ligarmos aos altiplanos da vida. Para elevar o nosso pensamento até aos planos superiores, até nos aproximarmos dos mensageiros do nosso querido Mestre, Jesus. Aproximar-nos e sentirmos as vibrações de amor,
de paz, de serenidade e de harmonia que emanam deste ser superior, nosso amigo de todas as horas, que nos ama incondicionalmente. Coração aberto para podermos receber todas estas bênçãos, todas estas vibrações que nos fazem bem, não só à nossa alma, como também ao nosso corpo, limpando de todas as agruras, de todas estas toxinas que inalamos no dia a dia. Sintamos esta luz maravilhosa que entra no nosso coração, que nos conforta e que nos consola. E agradecemos, Senhor, agradecemos-te por todo este amor que nos dedicas, pela tua grande afeição, pela tua orientação que nos intuye em todos os momentos da vida. Por sabermos que tu és o nosso amigo de todas as horas, que podemos sempre falar contigo, pedir-te conselho. Estamos sempre acompanhados por ti. Pedimos-te, Senhor, por todos aqueles que sofrem neste mundo ainda em transição, em que o mal ainda existe e se sobrepõe ao bem. Mas sabemos, Senhor, cheios de esperança, que em breve tudo vai se transformar. Acreditamos nos desígnios de Deus, nosso Criador do Universo, que nos fez perfectíveis e que nos dá essa luz e essa esperança de felicidade interna. Agradecemos-te uma vez mais, Senhor, por todas as oportunidades que tivemos e que temos de te conhecer ainda nesta vida. Pedimos-te então, Senhor, Mestre querido, que fiques connosco, que nos orientes e intuas uma vez mais. Que assim seja. Vamos então dar início ao tema de hoje. Vamos retomar o estudo do Livro dos Espíritos e estamos na segunda parte do livro, a meio do capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E o tema de hoje é os espíritos durante os combates. Vamos fazer alguma introdução, uma pequena introdução histórica, que nos auxilia a entender melhor o porquê destes temas dos combates e das guerras que nos surge
em quase todos os livros de Allan Kardec. Trazemos então aqui um extrato da Revista Espírita de julho de 1859, que fala-nos notícias da guerra. Queria destacar aqui alguns pontos em que realmente Allan Kardec nos fala que os jornais dão notícias da guerra, portanto a guerra está a acontecer neste momento, é uma coisa que está, uma vivência que Allan Kardec também tem, e diz-nos que a maior novidade para os nossos leitores é uma história vinda do outro mundo, o que é realmente interessante. Não é extraída da fonte oficial, portanto não vem de nenhum dos jornais, mas nem por isso oferece menos interesse do ponto de vista dos nossos estudos. Portanto, o que é que Allan Kardec estudava? Qual era o objetivo principal do estudo de Allan Kardec? Era o espírito. O espírito e a vida espiritual. E, portanto, Allan Kardec considerava que estas informações que obtinha a partir de mensagens proferidas por espíritos que tinham estado na guerra, eram de todo o interesse para o seu estudo, como veremos. Assim pensamos interrogar algumas das gloriosas vítimas da vitória, presumindo que daí pudéssemos extrair alguma instrução útil. Portanto, o objetivo é sempre o estudo que Allan Kardec estava a fazer sobre a vida espiritual. Semelhantes temas de estudo, e principalmente de atualidade, não se apresentam a cada passo, pois porque ele estava, de facto, a ter comunicações de indivíduos que participavam naquelas guerras. Rogamos aos espíritos que nos assistem, que nos enviassem alguém. Chegamos a pensar que a presença de um estranho seria preferível à de amigos ou de parentes dominados pela emoção. Dada uma resposta afirmativa, obtivemos diversas comunicações. Pronto, e surgem, de facto, ao longo das várias edições, das vários volumes, digamos assim, da Revista Espírita, de facto, muitas comunicações do General Hoche, portanto, do lado francês, de soldados simples soldados, que de facto dão preciosas informações e de acordo com o seu conhecimento, não é? Porque, como nós sabemos, nem todos os espíritos estão no mesmo plano de evolução e de adiantamento. Então, apesar do Livro dos Espíritos ter a sua primeira edição em 1857, essa edição tinha apenas 501 itens, tinha 501 questões. E 3 anos depois, não é? Ao longo de 3 anos, ela foi revista e então aparecem-nos com as questões e com a configuração que hoje conhecemos. E isso foi feito de acordo com um trabalho que se estendeu desde a Europa até a América, portanto, com a contribuição de muitas mensagens recebidas e que Allan Kardec compilou para realmente dar resposta e para estudar melhor e cada vez com mais precisão a vida do espírito. Então, Allan Kardec, portanto, isto só para vos dizer que o Livro dos Espíritos foi então a segunda edição, que hoje está igual, é de 1860, portanto já é após estas guerras. Portanto, não nos queríamos alongar muito sobre isto, mas achamos que era interessante. Perdão. Isto é uma coisa que nos acontece aqui frequentemente. Aqui está. Pronto, temos a Guerra da Crimeia.
A Guerra da Crimeia foi uma guerra que durou de 1853 a 1856. Pusemos aqui este mapa só para perceberem mais ou menos o sítio onde se localiza a península da Crimeia, que foi onde se deu fundamentalmente esta guerra. Os intervenientes era o Império Russo e uma coligação formada como reação às pretensões desta expansão da Rússia na península, que se situa entre o Mar Negro aqui e é o ponto de entrada para o Mar Mediterrâneo. Portanto, estrategicamente era um ponto muito importante para a Rússia, que não tinha abertura direta, digamos assim, saída direta para o Mar Mediterrâneo. E, portanto, formou-se a tal coligação, conforme dizíamos, que era integrada pelo Reino Unido, pela França, os eternos aliados, o Reino da Sardenha, que já vamos ver a seguir, e o Império Otomano, que é a atual Turquia. Esta guerra muito sangrenta, em que houve entre 210 mil a 530 mil soldados, entre mortos em combate, feridos e por doenças secundárias, nomeadamente infecções, não é? Que foi de facto, vejam, mais de meio milhão de pessoas, não é? Que morreram nesta guerra. Esta guerra acabou com o Tratado de Paris, em 30 de março de 1856, pronto, e depois definiu-se, de facto, os territórios. Outra das guerras que também marcou, digamos assim, este período da vida da história foi a Guerra da Unificação da Itália em 1859. E então quem é que participava nesta guerra? O Reino da Sardenha, que já falamos antes, que existiu entre 1297 e 1861 e que incluía as regiões da Sardenha e de Piemonte. Tínhamos os aliados, que era Napoleão III, que era sobrinho e herdeiro de Napoleão Bonaparte e foi o primeiro presidente da Segunda República francesa, e vejam como eles já estavam tão evoluídos que votaram neste presidente. Era um voto direto. Portanto, já havia aqui uma evolução grande na França, não é? E depois tínhamos o Império Austríaco do outro lado, cujo primeiro imperador foi Francisco José I, que dominava já uma parte da Itália. Portanto, ele já dominava o reino da Lombardia e de Veneza, que era a grande parte, a parte mais rica, digamos assim, da Itália, não é? Mais populosa, e também era rei da Hungria, da Croácia e da Boêmia. Pronto. Isto só para vos dizer que esta guerra da unificação da Itália foi constituída por estas batalhas, Montebello, Palestro, Magenta e Solferino. Todas estas batalhas morreram imensos soldados. Imensos soldados ficaram feridos em batalha e foram abandonados no campo da batalha, porque era assim naquele momento. Naquela altura, pronto, isto é só para vos dar então alguma ideia, não é? Temos aqui a França, temos aqui Piemonte, o Reino da Sardenha, e depois temos aqui o Império Otomano, conforme vos disse. Aqui também aparece aquela figura muito romantizada também, mas de facto uma figura muito importante na unificação da Itália, o Garibaldi, que era general, não era general no sentido do exército, porque ele era voluntário e juntou uma série de pessoas que viviam na Lombardia e que queriam de facto unir a Itália, portanto era um exército paramilitar. Pronto, de facto a Itália acabou por ficar unida
E Vítor Emanuel foi o primeiro presidente, o primeiro rei. E por isso Vítor Emanuel II era considerado o pai de Itália. Mas no meio de todas estas guerras e de todos estes conflitos acontecem sempre coisas boas, há sempre um lado bom e há sempre evolução na humanidade. E então, Jean-Henri Dunant era um homem de negócios que estava em Solferino, portanto em Itália, e assistiu à guerra. Assistiu à guerra e ficou muito, muito impressionado com o que viu, com a quantidade de soldados feridos e abandonados no campo de batalha. Ficou de tal maneira, portanto, influenciado por esse horror, que escreve um livro e que faz as suas, porque era um indivíduo de negócios e, portanto, era influente, e consegue criar o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Portanto, este Comitê da Cruz Vermelha foi, de facto, criado em 1863 e Jean-Henri Dunant foi o impulsionador desta associação humanitária que todos conhecem e que ainda hoje presta tanto serviço a todos os prisioneiros e todos os prisioneiros de guerra, soldados, situações bélicas que ainda no século XXI acontecem. Portanto, ele recebeu o primeiro prémio do Nobel da Paz e temos outra figura também muito importante que marcou a nossa história, Florence Nightingale. Esta senhora tinha conhecimentos em medicina e em cirurgia e foi na Guerra da Crimeia que ela começou então a prestar assistência médica aos soldados caídos no campo de batalha e feridos. E assim que se criou a profissão que hoje todos conhecemos, que é a enfermagem, não é? Portanto, foi ela a impulsionadora desta profissão fantástica que são os enfermeiros. E retiramos aqui uma frase. A enfermagem é uma arte e para realizá-la como arte requer uma devoção tão exclusiva, um preparo tão rigoroso quanto a obra de qualquer pintor ou escultor. Pois o que é tratar da tela morta ou do frio mármore comparado ao tratar do corpo vivo, o templo do Espírito de Deus? É uma das artes, poder-se-ia dizer, a mais bela de todas as artes. Isto são palavras de Florence Nightingale. Portanto, no meio disto, realmente, a guerra também serve para que atos de grande humanidade surjam e que o mundo seja impulsionado no sentido positivo da fraternidade. Vamos voltar, depois desta introdução, vamos voltar então àquilo que nos trouxe aqui hoje, que é o estudo deste item, os espíritos durante os combates. Na pergunta 541, Allan Kardec pergunta: durante uma batalha, há espíritos assistindo e aparando cada um dos exércitos? Sim, e que lhes estimulam a coragem. E Allan Kardec faz esta nota: os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos, representados sob forma alegórica. Ora, nós já o conhecemos, não é? Da mitologia grega, o deus da guerra, tanto da parte da mitologia grega como da romana, o deus dos vikings, Odin, portanto, a quem eles rezavam quando entravam
numa batalha para conquistar territórios novos. Portanto, de facto, esses espíritos estavam lá, sempre, e vamos estudar mais sobre a sua ação. Estando numa guerra, a justiça sempre de um dos lados, como pode haver espíritos que tomem o partido dos que se batem por uma causa injusta? De facto, é uma pergunta muito lógica. E a resposta é: bem sabeis haver espíritos que só se comprazem na discórdia e na destruição. Para esses, a guerra é guerra. E a justiça da causa pouco os preocupa. Portanto, há espíritos, de facto, moralmente pouco desenvolvidos, e por isso nós chamamos de espíritos inferiores, e o que querem é, efetivamente, a discórdia, provocar a discórdia e a desunião entre os homens. E diz assim: podem alguns espíritos influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? E a resposta: sem dúvida alguma, podem influenciá-lo nesse sentido, como em relação a todas as concepções, a todas as ideias, a todos os conceitos que o nosso general tinha. E esta é, para nós, uma das perguntas mais importantes do livro dos Espíritos. É a questão 549, que diz assim: os Espíritos influem nos nossos pensamentos e nos nossos atos? E a resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que os dirigem. Portanto, os Espíritos estão sempre presentes e intuem-nos e orientam-nos. O que é preciso é que nós estejamos com sintonia com os bons espíritos, com aqueles que de facto estão no caminho do bem. E pergunta a Allan Kardec: poderiam maus espíritos suscitar ao general planos errôneos com o fim de levá-lo à derrota? Resposta: podem, mas não tem ele o livre-arbítrio? Se não tiver critério bastante para distinguir uma ideia falsa, sofrerá as consequências, e melhor faria se obedecesse em vez de comandar. Ou seja, se ele fizesse isso, de ouvir os maus espíritos, portanto, aqueles que levam pelos caminhos diferentes do bem, não tinha, de facto, capacidade para dirigir massas, para dirigir exércitos. E, portanto, os próprios espíritos superiores não o colocariam numa posição dessas. Mas aqui o importante é o livre-arbítrio. Portanto, está, de facto, no seu espírito, na sua alma, ele dirigir e comandar de acordo com o bem, de acordo com aquilo que será melhor para a humanidade. Pergunta 545. Pode alguma vez o general ser guiado por uma espécie de segunda vista? Por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado dos seus planos? Resposta: isso se dá a miúdo com o homem de gênio. É o que ele chama de inspiração. E o que faz que opere com uma espécie de certeza. Essa inspiração vem-lhe dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades daquilo bem indicado. Portanto, como como todos nós sabemos, os espíritos dão a alguém que conhecem e que acham capaz de desempenhar uma determinada missão.
É claro que depois, pelo livre-arbítrio, esse espírito poderá ou não cumprir essa missão. Mas isso já é outra situação, desculpa. Consideramos que tínhamos ainda aqui muitas coisas para ver que seriam interessantes estudar, não é? Porque fala-nos aqui da dupla vista e da inspiração, e então consideramos que seria interessante fazermos aqui um parágrafo, digamos assim, e vamos explicar então o que é a dupla vista. A dupla vista está bem descrita no Livro dos Espíritos, entre as questões 447 a 454. Fizemos aqui só apenas um pequeno resumo. Em que, de facto, a dupla vista é a visão da alma. Ela geralmente é espontânea, mas pode surgir pela nossa vontade e pode ser desenvolvida pela prática. Portanto, tal qual como a mediunidade, não é? Que, no fundo, a dupla vista é uma forma de mediunidade. A doença, a proximidade do perigo ou uma emoção forte podem desencadear a dupla vista. Esta faculdade pode originar os pressentimentos e a presciência das coisas, pois que existe em múltiplos graus. Portanto, a dupla vista é, de facto, um conjunto enorme de possibilidades que o espírito tem de não só ter pressentimentos daquilo que vai acontecer, como ter até a presciência, ou seja, a visão do futuro. É claro que tudo isto está de acordo com o adiantamento moral que o espírito tem. No Livro dos Médiuns fala-nos de médiuns inspirados. E diz-nos que é todo aquele que, tanto no estado normal como no de êxtase, portanto são situações de consciência alterada, não é? O êxtase, recebe pelo pensamento e de uma forma espontânea comunicações estranhas às suas próprias ideias. Então a inspiração surge através dos espíritos que nos influenciam e aplica-se às resoluções que devemos tomar. E vejam isto, em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias da vida, no fundo, se nós procurarmos dentro de nós temos essa inspiração, nós temos esses bons espíritos, não é? Que nos auxiliam e temos a resposta cá dentro. Agora o que é preciso é ouvir os espíritos. Ouvir, ter esse, libertar-nos desse amor próprio que muitas vezes nos impede de ouvir aquilo que a nossa consciência nos dita. Também se incluem nesta categoria as pessoas que no seu estado normal e sem serem dotadas de inteligência fora do comum têm acessos de lucidez intelectual a que se chama inspiração. Portanto, não são só homens de gênio, não são só espíritos superiores, são pessoas normais, que nem sequer são especialmente inteligentes, mas que têm períodos de lucidez intelectual, a tal inspiração. E então ele descreve bem o que é a inspiração. De uma forma não habitual e sob um impulso involuntário, as ideias abundam. Surge uma facilidade de concepção e expressão, portanto, tudo lhes vem à cabeça de uma maneira quase febril. E, em certos casos, até o pressentimento de coisas futuras. Parece que uma inteligência superior vem ajudar. Quando é preciso e quando o médium tem mérito. Fala-nos aqui dos homens de gênio, de todos os tipos, artistas, sábios, literatos e até os nossos comandantes, como acabamos de ver, não é? São sem dúvida espíritos adentados, capazes de compreender por si mesmo e de conceber grandes coisas.
Ora, precisamente porque os julgam capazes, é que os espíritos, quando querem executar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias. E eles são médiums sem o saberem. Têm uma vaga intuição de uma assistência estranha, visto que todo aquele que apela para a inspiração, mais não o faz do que uma evocação. Portanto, chama os espíritos para o auxiliar, não é? É muito interessante. Voltemos então ao estudo do Livro dos Espíritos e voltemos à questão 546. Ai, meu Deus. Que nos diz: no tumulto dos combates que se passa com os espíritos dos que sucumbem, o que é que lhes acontece? Continuam após a morte a interessar-se pela batalha? Alguns continuam a interessar-se, outros afastam-se. Reparem sempre como Allan Kardec faz as questões de maneira a perceber o que se está a passar com os espíritos, que é, uma vez mais, repetimos, o objeto de estudo de Allan Kardec. E ele próprio faz esta nota. Dá-se nos combates o que ocorre em todos os casos de morte violenta. No primeiro momento, o espírito fica surpreendido e como que atordoado, e julga não estar morto. Parece-lhe que ainda toma parte na ação. Só pouco a pouco, a realidade lhe surge. E então, porque estamos de facto a estudar com Allan Kardec, vamos ver o que é a morte violenta. A morte violenta é descrita no livro, O Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 1. Fizemos aqui um pequeno resumo. Na morte violenta, as condições não são exatamente iguais às da morte natural. O desprendimento do perispírito só começa depois da morte. E neste caso, como nos outros, não se pode operar instantaneamente. Portanto, não existe uma separação prévia entre o corpo e o perispírito. A vida orgânica, em toda a sua força, é subitamente detida. O espírito surpreendido fica como que atordoado, mas apercebendo-se que pensa, acredita que ainda está vivo. E essa ilusão dura até que se dê conta da situação. E isto pode ter uma duração muito variável, desde horas até anos. O estado intermediário entre a vida corpórea e a vida espiritual é um dos mais interessantes a estudar, porque apresenta o singular espetáculo de um espírito que toma seu corpo fluídico, o perispírito, pelo seu corpo material e que ainda experimenta todas as sensações da vida orgânica. É de facto o investigador, o cientista que está aqui em pleno a procurar as respostas para as suas questões. Na morte natural, aquela que resulta da extinção das forças vitais pela idade ou pela doença, o desprendimento opera-se gradualmente. E no homem cuja alma está desmaterializada, isto é, que já não tem aquelas ligações à matéria, aos bens materiais, que já se está a desligar de tudo aquilo, dos seus sentimentos, dos seus receios, das suas ligações com entes queridos da Terra. Portanto, os pensamentos desligaram-se das coisas terrestres. O desprendimento é quase completo antes da morte real. Isto acontece, por exemplo, naquelas pessoas que estão doentes e que têm aquele período de agonia. E nós, quando os vamos visitar, sentimos isso, que a pessoa está a desprender-se de uma forma gradual e lenta da vida terrena e que o seu espírito está a preparar-se
digamos assim, para entrar numa nova etapa da vida. Acho que já todos passamos por essas situações. Portanto, na morte natural, dizíamos, o corpo vive ainda a vida orgânica e a alma já entrou na vida espiritual e não está mais ligada ao corpo, a não ser por um laço tão fraco que se rompe sem dificuldade no último batimento do coração. Há um livro de André Luiz, que se chama Obreiros da Vida Eterna, em que este desencarne está descrito com muito pormenor. A personagem é Dimas, que de facto está doente, e vamos assistir a este desencarne escrito ou descrito com todo o pormenor, se quiserem ler. A passagem. A confiança na vida futura não exclui as apreensões da passagem desta vida para a outra. E muitas pessoas não temem a morte pela própria morte. O que temem é esta passagem, é o momento de transição. Esta é que é a grande interrogação. E a questão é, sofre-se ou não na travessia? Porque é certo que todos vamos passar por lá, não há dúvida. Ricos, pobres, inteligentes, muito dotados, menos dotados, sábios, vai acontecer a todos. E a doutrina espírita permite-nos encarar esta passagem sem temor. E porquê? Porque é através do estudo das manifestações dos espíritos, das comunicações com os espíritos, daquilo que eles nos dizem, que vamos obtendo conhecimento para nos esclarecer e assim afastar os nossos receios. Daí, mais uma vez, o interesse que Allan Kardec manifesta por estas comunicações vinda dos soldados que estiveram nas guerras. E é aí que vamos voltar. Na questão 545, então, pergunta Allan Kardec: após a morte, os espíritos que, como vivos, se guerreavam, continuam a considerar-se inimigos e conservam-se encarniçados uns contra os outros? Vejam a resposta. Nestas condições, ou nestas ocasiões, o espírito nunca está calmo. É aquela fase da perturbação, não é? Que existe durante o desencarne. E ele responde: pode acontecer que nos primeiros instantes depois da morte ainda odeie o inimigo e mesmo o persiga. Isto porquê? Porque acha que ainda está vivo, não é? Como já vimos. E, portanto, continua a proceder como se estivesse vivo. Quando, porém, se lhe restabelece, isto é a continuação da resposta, quando, porém, se lhe restabelece a serenidade nas ideias, vê que nenhum fundamento há mais para a sua animosidade. Portanto, quando ele percebe que já a vida corporal se extinguiu, realmente apercebe-se da realidade e começa a... Mas porquê continuarmos esta animosidade? Porquê continuarmos a ser inimigos? Contudo, não é impossível que dela guarde vestígios mais ou menos fortes, conforme o seu caráter. Lá está. Sempre aqui a parte moral, o desenvolvimento moral é sempre o fator mais importante. Pergunta de Allan Kardec: continua o espírito a ouvir o rumor da batalha? Perfeitamente. Portanto, como nós já vimos durante aquela explicação que fizemos sobre a morte, de facto, durante bastante tempo, mantêm-se todas as sensações orgânicas. Questão 548. O espírito que, como espectador, assiste calmamente a um combate, observa o ato de separar-se a alma do corpo? Como é que esse fenómeno se lhe apresenta à observação? Cá está ele, Allan Kardec, a tentar saber cada vez mais como é que se faz a transição da vida terrena, corporal, para a vida espiritual. Resposta dos espíritos. Raras
Perdão. Raras são as mortes verdadeiramente instantâneas. Na maioria dos casos, o espírito cujo corpo acaba de ser mortalmente ferido não tem consciência imediata desse facto. Isto é de facto bom. É uma coisa boa. É de facto Deus, na sua misericórdia, a dar-nos esta serenidade do corpo não sentir, porque seria de facto uma situação um pouco aterrorizadora, não é? Mais uma vez, o Criador nos dá estas bênçãos. Somente quando Ele começa a se reconhecer é que se pode distinguir o espírito a mover-se ao lado do cadáver. Já falamos disto, do cadáver. O cadáver é o corpo morto, o espírito já não está lá. Parece isso tão natural que nenhum efeito desagradável causa a vista do corpo morto. Tendo-se a vida concentrada inteiramente no espírito, só ele prende a atenção nos outros. Portanto, o cadáver ficou lá, agora o que interessa é o espírito. É com ele que estes conversam ou a ele é que fazem determinações. Achamos que poderíamos trazer mais algumas leituras complementares sobre este tema. Allan Kardec continua, como vos dissemos já, a abordar este tema noutros livros. E temos aqui também este espírito, Leon Denis, que tem um livro dedicado, de facto, a este tema. Mais à frente, no capítulo 6, parte 3, a propósito da lei de destruição, Allan Kardec volta-nos a falar das guerras e faz esta questão que é muito importante quanto a nós. Qual a causa que conduz o ser humano à guerra? Porquê? E a resposta? A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos só conhecem o direito do mais forte e é por isso que a guerra para eles é um estado normal. À medida que o ser humano progride, torna-se menos frequente, porque evita as suas causas e, quando é necessário, sabe aliar-lhe a humanidade. Portanto, vejam que a guerra, de facto, corresponde a um estado de desenvolvimento do ser humano ainda muito precário, não é? Ainda muito ligado ao instinto animal e à lei do mais forte. A guerra desaparecerá um dia da face da terra? E a resposta? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa altura, todos os povos serão irmãos. Portanto, o futuro é risonho. Não sabemos é para quando, mas um dia as guerras terminarão. E qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? Da providência são as leis de Deus, não é? E a resposta é a liberdade e o progresso. Porque, de facto, ainda precisamos deste tipo de flagelos para progredir. E como viram, o aparecimento do Comitê Internacional da Cruz Vermelha é exemplo disso. De facto, o início dessa profissão tão humanitária como é a enfermagem também veio no decorrer de uma das guerras mais sangrentas da nossa história. Se a guerra deve ter por efeito chegar à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a subjugação dos povos? Resposta: subjugação momentânea, para estimular, a fim de os fazer progredir mais depressa. Curioso, não é? Como é que, mais uma vez, nós precisamos sempre do sofrimento e da dor para evoluir.
E por último, que pensar daqueles que provocam a guerra em seu proveito? Isto é muito atual, esta questão. E a resposta é: esses são os verdadeiros culpados e necessitarão de muitas existências para expiarem todos os assassínios de que foram responsáveis, porque responderão por cada pessoa cuja morte tenham causado para satisfazer a ambição. Vejam só que responsabilidade que estes indivíduos que de facto causam as guerras terão na vida espiritual. Falávamos do mundo invisível e da guerra. Gostaria de vos ler pequenos trechos porque achei que realmente eram a resposta para aquelas questões que Allan Kardec colocou sobre a guerra. Será que... Porque é que há guerras? Será que vamos ter sempre guerras? Nunca mais nos livramos disto? E ele responde: nos mundos mais adiantados e entre as humanidades superiores, os flagelos não têm mais razão de ser. Não existe a guerra porque a sabedoria do espírito pôs termo a todas essas causas de conflito. Os habitantes das esferas felizes, iluminados pelas verdades eternas, tendo adquirido poderes de inteligência e do coração, não têm necessidade desses estímulos terríveis para despertar e cultivar os recursos ocultos da alma. Chamamos a atenção para, uma vez mais, o aspecto consolador da doutrina, quando falamos e quando lemos espíritos como este, espíritos de escola, como Leon Denis. Na grande escala de evolução, as causas da dor se atenuam à medida que o espírito sobe, porque se tornam cada vez menos necessárias à ascensão, que prossegue livremente na paz e na luz. O sofrimento é a grande escola dos indivíduos e dos povos. Quando estes se afastam do caminho reto e resvalam para a sensualidade e para a degradação moral, ele, o sofrimento, com o seu aguilhão, os faz retomar o verdadeiro caminho. Cumpre que o homem sofra para desenvolver em si a sensibilidade e a vida. É uma lei grave, austera, mas com consequências fecundas, com boas consequências. É necessário sofrer para sentir, amar, crescer, subir. Subir no sentido de ascensão moral. Só o sofrimento põe cobro aos furores das paixões. Desperta em nós a reflexão profunda, revela às almas o que há de maior, mais belo e mais nobre no universo, que é a piedade, a caridade e a bondade. Portanto, estamos de facto condenados, digamos assim, a ser felizes. Mas ainda temos um longo caminho a percorrer. E era isto que tínhamos para vos dizer hoje. Se houver algumas questões a colocar, que possamos debater, alguma dúvida que queiram esclarecer. Não é um tema fácil, mas de facto é um tema interessante porque nos faz perceber a forma como, mais uma vez, o raciocínio de Allan Kardec e o método que ele utilizou para fazer da doutrina espírita uma doutrina baseada na fé raciocinada. Se não houver questões, então, vamos terminar. Não? Não.
assim, depois destes conhecimentos que adquirimos sobre a guerra, os conflitos entre os homens, mas que com a certeza que no futuro tudo isso terminará. Mas sabemos, Senhor, que depende de nós. Depende inteiramente de nós. E começa connosco, como o nosso mundo, nas nossas famílias, nos nossos lares. A paz nos nossos corações, a serenidade, a educação dos nossos filhos, tudo isso é muito importante para que se dê a ascensão moral e intelectual do ser humano. Agradecemos todos os conhecimentos que nos dás, mestre querido, a oportunidade que temos de conhecer, de estudar esta doutrina tão consoladora. E assim, com o coração cheio de gratidão e de amor, pedimos autorização para encerrar o estudo de hoje. Pedimos-te, Senhor, que nos abençoes a todos, que abençoes esta casa a que recorremos, que abençoes os trabalhadores, os seus dirigentes, os seus frequentadores e todos aqueles que aqui chegam à espera de ouvir uma palavra amiga, de consolo, de incentivo para continuarem ou iniciarem o seu caminho de transformação interior, a sua reforma íntima. Muito te agradecemos, Mestre, pelo teu exemplo, pelas tuas orientações. Fica connosco, Senhor, hoje e todos os dias das nossas vidas. Muito obrigada.